Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Sérgio Teodoro e é uma grande alegria tê-lo aqui conosco hoje para mais uma jornada de aprendizado e transformação. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto essencial para a nossa vida: como desbloquear a prosperidade e a abundância. Às vezes, nos sentimos presos em um ciclo de limitações e o que precisamos é encontrar o caminho para a verdadeira liberdade financeira, emocional e espiritual. Tudo isso começa com o entendimento de como nossa mente e nossas crenças afetam a nossa realidade. Se essa mensagem ressoar com você, curta o vídeo e compartilhe com aqueles que também merecem desbloquear todo o potencial de abundância que a vida pode oferecer. Vamos espalhar luz e prosperidade. Esses ensinamentos que vou compartilhar com você hoje podem transformar a sua visão sobre o que significa prosperar. Vamos explorar como pequenas mudanças no nosso pensamento e na nossa atitude podem abrir portas para uma vida de abundância contínua. Ao final, se você se sentir chamado, tem um link na descrição para quem deseja se aprofundar ainda mais no caminho do autoconhecimento, que é a chave para a verdadeira transformação. Você já parou para pensar no dinheiro como algo mais do que apenas uma troca de valores? Pois é. O dinheiro é uma energia poderosa, uma força que pode transformar a nossa vida e a vida de muitos ao nosso redor. Mas o que acontece quando essa energia não é usada da forma certa? Ela pode ser tanto a chave para a transformação quanto uma fonte de destruição. E é por isso que precisamos aprender a lidar com essa energia de forma consciente e positiva, direcionando-a para o bem, para criar soluções e para gerar prosperidade. Agora, aqui está uma verdade que talvez você ainda não tenha considerado profundamente. A abundância que o mundo possui é suficiente para todos. Sim, você ouviu bem. O mundo tem riqueza mais do que suficiente para erradicar a miséria em todos os cantos do planeta. O problema não está na falta de recursos, mas sim na falta de distribuição justa e na intenção positiva por trás do uso dessa riqueza. Se todos nós entendêssemos que a abundância já está ao nosso redor, talvez a maneira como lidamos com o dinheiro mudaria drasticamente. E aqui está um ponto fundamental. A prosperidade financeira não está desconectada da espiritualidade. Muitas pessoas acreditam que são esferas separadas, mas elas estão intimamente ligadas. Dinheiro, quando usado com propósito e generosidade, pode ser uma verdadeira expressão da luz do Criador. Ele pode contribuir para o nosso crescimento espiritual e também para o crescimento social, quando destinado ao bem maior. Você já pensou em como o dinheiro pode ser usado como uma ferramenta de luz e prosperidade para todos? Mas antes de falar sobre como usar essa energia para o bem, é importante compreender que, para muitos, a primeira necessidade é garantir o básico. Antes de qualquer ensinamento espiritual ou autoconhecimento, as necessidades essenciais como alimentação e segurança precisam ser atendidas. Quando alguém está preocupado com a sua sobrevivência, o seu desenvolvimento espiritual fica em segundo plano. Só depois que essas necessidades fundamentais estão resolvidas, é que se torna possível abrir espaço para um maior aprendizado e transformação. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas como posso ter paz de espírito se a minha vida financeira é uma constante preocupação? A resposta está aqui. A paz de espírito não é apenas um desejo, é uma necessidade para o nosso bem-estar emocional e espiritual. No entanto, ela se torna praticamente impossível quando estamos constantemente sobrecarregados por dificuldades financeiras. A estabilidade financeira não é apenas uma questão de ter o suficiente para pagar as contas. Ela é, na verdade, um pilar crucial para a nossa paz interior e para o nosso desenvolvimento espiritual. Quando conseguimos lidar com as finanças de forma equilibrada, o espaço para o autoconhecimento e para a conexão espiritual se expande, permitindo que nosso verdadeiro potencial floresça. E aqui entra algo muito importante.
A maneira como lidamos com o dinheiro reflete diretamente como nos vemos e o que acreditamos ser capazes de realizar neste mundo. Quando você pensa sobre o dinheiro, o que vem à sua mente? Se você acredita que não tem capacidade de mudar o mundo com seu dinheiro, talvez esteja refletindo uma visão limitada sobre seu próprio poder de impactar a vida das pessoas ao seu redor. O dinheiro não define quem somos, mas sim a forma como o usamos. Ele é um reflexo da nossa autoestima e do propósito que sentimos em nossa jornada. Se nos vemos como agentes de mudança, o dinheiro se torna uma ferramenta para transformar, para melhorar, para fazer o bem. No entanto, muitas vezes, o dinheiro cria uma sensação de controle e poder, uma ilusão de que somos os criadores da nossa realidade. O que precisamos entender é que o dinheiro, por si só, não define quem somos. Ele deve ser utilizado de forma consciente, como uma ferramenta para manifestar coisas boas, ajudar aqueles que estão ao nosso redor e contribuir com a criação de um mundo melhor. Quando usamos o dinheiro para alimentar o ego, nos desconectamos de nossa verdadeira essência, do nosso propósito maior. E aqui vem uma ideia que pode mudar completamente sua perspectiva. Você não precisa ser um bilionário para transformar o mundo. A ideia de que apenas os mais ricos podem fazer a diferença é uma visão extremamente limitada. Cada um de nós, com o que temos, pode começar a contribuir para o bem maior. A responsabilidade de melhorar o mundo não está nas mãos de poucos, mas de todos nós. Independentemente da quantia de recursos que possuímos, todos podemos ser parte da transformação. O impacto positivo começa com pequenas atitudes, com o reconhecimento de que até o menor gesto de generosidade pode reverberar e fazer uma grande diferença. Lembre-se, o que importa é o propósito e a consciência que colocamos em nossas ações. O dinheiro não é um fim em si mesmo, mas um meio de fazer o bem. E se soubermos usá-lo da maneira certa, podemos realmente mudar o mundo ao nosso redor. Agora, vamos falar sobre algo muito poderoso. O impacto que cada um de nós tem na sociedade e na energia coletiva que compartilhamos. Você sabia que, ao desenvolver uma consciência saudável e ética sobre o dinheiro, você está contribuindo para uma transformação muito maior do que imagina? Cada mudança interna que fazemos, cada pensamento mais consciente e responsável, se espalha afetando o mundo ao nosso redor. Isso cria um verdadeiro efeito dominó. A mudança começa dentro de nós, mas com o tempo ela vai reverberando na coletividade. E com isso, contribuímos para a construção de uma sociedade mais justa, mais honesta, menos corrompida. Sua transformação pessoal não só melhora a sua vida, mas também vai afetar positivamente as pessoas ao seu redor. Mas quando falamos sobre transformação e equilíbrio financeiro, não podemos nos esquecer de algo fundamental. A paz começa em casa. Não estamos falando de grandes discursos ou movimentos globais, mas das ações cotidianas e dos relacionamentos mais próximos. A verdadeira paz financeira nasce quando conseguimos harmonizar as nossas relações pessoais, principalmente com aqueles que estão mais próximos de nós. O equilíbrio começa no microcosmo, na nossa casa, no nosso núcleo familiar, e é a partir daí que ele se expande para o restante do mundo. Uma parte essencial dessa paz dentro de casa vem da transparência nas finanças familiares. Muitas vezes, ignoramos ou mantemos segredos financeiros dentro do relacionamento. Porém, isso pode criar barreiras emocionais e financeiras que bloqueiam o fluxo saudável de energia. A espiritualidade aplicada ao dinheiro exige honestidade, clareza e confiança entre os parceiros. Não há prosperidade verdadeira quando não há transparência, e é essa clareza sobre nossas finanças que nos permite crescer juntos, como casal e como família, sem os pesos da desconfiança ou do medo do desconhecido. Agora, o que está por trás de toda essa transformação? O que realmente precisa ser trabalhado dentro de nós para que possamos alcançar essa prosperidade e equilíbrio?
existem 4 consciências essenciais que precisamos desenvolver sobre o dinheiro. Essas consciências são fundamentais para que possamos usar o dinheiro de maneira saudável e espiritualizada. Elas são os pilares que nos permitem não só atingir o sucesso material, mas também conectar o nosso propósito divino ao nosso cotidiano. Sem esses princípios em mente, o dinheiro pode se tornar um peso ou até uma armadilha, ao invés de ser uma ferramenta poderosa de transformação. A verdade é que, ao desenvolvermos essas consciências sobre o dinheiro, podemos criar uma vida mais próspera, equilibrada e com mais significado. Ao focarmos no aspecto espiritual do dinheiro, entendemos que ele não é um fim, mas um meio para alcançarmos algo maior: o bem-estar pessoal, o crescimento espiritual e o impacto positivo no mundo ao nosso redor. Esse é o verdadeiro poder do dinheiro, quando usado com consciência e propósito. Agora, vamos dar um passo ainda mais profundo e conectar tudo o que falamos até agora com a sabedoria milenar da Cabala, que nos oferece uma visão muito poderosa sobre o dinheiro e sua relação com a espiritualidade. Na Cabala, a palavra hebraica para dinheiro, kesef, é também a palavra para prata, e essa conexão entre dinheiro e prata nos ensina uma visão espiritual sobre o que o dinheiro realmente representa. Não é apenas um recurso material. O dinheiro, de acordo com essa sabedoria, é uma forma de preencher nossas carências e saudades, algo que buscamos para suprir um vazio interno. Quando você entende o dinheiro dessa forma, você começa a perceber que o desejo por ele é muito mais profundo do que a simples necessidade de consumir ou possuir algo. Ele é uma representação de algo maior, a busca por nossa plenitude espiritual, por aquilo que sentimos que nos falta, que é muito mais do que algo físico ou material. E com isso, chegamos ao conceito de kisuf, a raiz hebraica que remete à saudade. O desejo por dinheiro, então, não é apenas por possuí-lo em si, mas é, na verdade, uma saudade profunda de um estado de plenitude espiritual que todos nós já experimentamos em algum nível. Esse desejo de abundância, esse desejo de ter mais, é um reflexo da nossa busca por algo maior, algo divino, que não se encontra apenas em bens materiais, mas em nossa conexão com o universo e com o Criador. Na visão da Cabala, o dinheiro também é visto como uma energia. Ele carrega em si o esforço e a dedicação de uma pessoa, o trabalho de sua alma. O dinheiro, então, não é apenas uma troca de recursos, mas uma troca de energia. Quando você coloca sua alma em seu trabalho, o retorno que você recebe é essa energia materializada. E é por isso que o dinheiro deve ser tratado com reverência, pois ele carrega a energia do seu esforço e do seu propósito. Além disso, na Cabala, os metais como ouro e prata possuem significados espirituais profundos. O ouro está associado à coluna esquerda, que representa o receber, a energia da atração e da absorção. Já a prata está ligada à coluna direita, que simboliza o compartilhar, a energia da doação e do fluxo. Essa distinção nos ensina que o dinheiro não é apenas para ser acumulado, mas deve ser compartilhado. Quando você compartilha, você ativa a energia do dinheiro, permitindo que ele flua e se multiplique. Isso nos ensina que o segredo para desbloquear a verdadeira prosperidade está no fluxo, no movimento constante dessa energia. O dinheiro deve circular, não deve ficar parado como uma água estagnada. Quando você permite que o dinheiro se movimente, você mantém essa energia viva e em constante crescimento. Com essa visão, podemos entender que, ao lidar com o dinheiro de maneira consciente e espiritualizada, não só atraímos mais abundância para nossas vidas, mas também contribuímos para um fluxo positivo de energia que afeta não só a nossa vida, mas a vida de todos ao nosso redor. Agora, vamos falar sobre a relação entre o consumo, o controle do dinheiro e como ele pode impactar diretamente nossa vida espiritual e nosso caráter. Primeiramente, devemos entender que o ato de consumir, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia, como um simples café, é uma troca de energia.
Quando compramos algo, sentimos que estamos trocando nossa energia, ou seja, o nosso esforço e dedicação, por algo que nos proporciona prazer ou satisfação. Mas é importante refletirmos sobre como o consumismo excessivo pode se tornar um ciclo vicioso. Essa satisfação momentânea que vem de adquirir mais coisas logo se esvazia e a pessoa se vê no desejo incessante por mais. Isso nos leva a um ponto crucial, a necessidade de manter o controle sobre o que consumimos e, mais importante ainda, de entender o verdadeiro valor do que estamos adquirindo. O consumo desenfreado, sem consciência, pode nos afastar do nosso verdadeiro propósito, gerando insatisfação e desconexão com o que realmente importa. Um conceito importante é a diferença entre zelo e apego ao dinheiro. O zelo é quando você cuida do seu dinheiro com respeito, com a consciência de que ele é uma bênção, um recurso que foi emprestado a você para ser usado de forma sábia e generosa. O apego, por outro lado, é o controle possessivo do dinheiro, tratando-o como se fosse exclusivamente seu e negando sua função de circulação e troca. As pessoas que alcançam riqueza de maneira sustentável e bem-sucedida não são mesquinhas. Elas sabem prezar pelo dinheiro, mas não se deixam dominar por ele. Esse é um ponto de equilíbrio fundamental. Não deixar que o dinheiro controle você, mas sim usar o dinheiro para impulsionar seus objetivos e ajudar ao próximo, sempre com a consciência de que ele é uma energia que deve ser respeitada e compartilhada. Porém, o dinheiro, especialmente quando em grande quantidade, traz consigo desafios espirituais. Ser milionário, por exemplo, não é o problema em si. O risco está em como o dinheiro pode corromper uma pessoa se ela não manter sua fé e seu propósito claro. Quanto mais energia e poder o dinheiro envolve, mais tentadoras podem ser as distrações e os oponentes internos que surgem. O dinheiro tem o poder de nos levar a perder o foco, a nos afastar dos nossos valores e até a fazer escolhas que não são alinhadas com o bem maior. Por isso, é essencial estar preparado espiritualmente para lidar com ele, sem perder o equilíbrio ou se desviar do caminho que realmente traz prosperidade verdadeira. Um exemplo clássico disso é a história de um amigo que herdou uma grande fortuna, mas apesar de prometer doar parte dela para causas nobres, acabou não cumprindo o que havia se comprometido. Esse exemplo ilustra perfeitamente como o dinheiro pode revelar o caráter de uma pessoa. A entrada repentina de grandes quantias pode ser um teste espiritual. O dinheiro coloca a pessoa frente a frente com seus próprios oponentes internos, a ganância, o ego, a falta de generosidade, que, se não forem vencidos, podem desviar o indivíduo de uma vida equilibrada e espiritualmente gratificante. O dinheiro deve ser tratado com sabedoria, controle e, acima de tudo, com consciência. Ele é uma ferramenta poderosa que, quando bem usado, pode trazer abundância não só material, mas também espiritual. Porém, é preciso estar vigilante para que o dinheiro não nos desvie do nosso verdadeiro propósito, que é o crescimento espiritual e a contribuição para o bem maior. Agora, vamos aprofundar em algumas práticas que podem transformar nossa relação com o dinheiro e nos ajudar a desbloquear a prosperidade de forma saudável e sustentável. Primeiramente, é fundamental exercermos autocontrole sobre os gastos impulsivos. É necessário enfatizar a importância de fazer uma pausa antes de tomar decisões de compra, especialmente em momentos de baixa emocional. Muitas vezes, compramos para tentar preencher um vazio interno ou uma insatisfação momentânea. Esse impulso pode gerar uma sensação de satisfação, mas ela é passageira. O que realmente traz paz e equilíbrio financeiro é a reflexão. Pergunte-se: eu realmente preciso disso? Essa prática de restrição, de dar um tempo antes de gastar, ajuda a desenvolver uma relação mais saudável com o consumo. E isso é essencial para quem deseja manter uma prosperidade duradoura.
Evitar compras impulsivas é uma das chaves para a liberdade financeira, pois nos coloca no controle de nossas escolhas. Em seguida vem a importância de ter um monitoramento financeiro consciente. É sugerido que todos nós precisamos conhecer profundamente nossa situação financeira, o que inclui verificar regularmente nossas contas bancárias, saber onde estamos, quais são as dívidas e os saldos disponíveis. Muitas pessoas evitam olhar para suas finanças por medo ou vergonha, mas isso é um erro. A responsabilidade financeira começa com o conhecimento. Quando você tem clareza sobre sua situação, consegue tomar decisões mais assertivas e agir com mais confiança. Isso significa que você está no controle do seu dinheiro e não o contrário. Esse autoconhecimento é essencial para evitar surpresas e para garantir que o dinheiro seja direcionado da forma mais eficiente possível para alcançar a prosperidade. Outro ponto crucial é o equilíbrio entre economia e mesquinhez. Muitas vezes, as pessoas confundem ser econômico com ser mesquinho, mas existe uma diferença fundamental. A economia responsável busca manter um fluxo saudável de recursos, enquanto a mesquinhez excessiva cria uma energia restritiva que acaba bloqueando a abundância. Ao tentar economizar em cada detalhe, podemos criar um ambiente de privação e sofrimento que, na verdade, impede a verdadeira prosperidade de entrar em nossas vidas. O segredo está em ser consciente ao economizar, sabendo onde cortar custos sem sacrificar a qualidade de vida e o bem-estar. O objetivo não é viver em extrema austeridade, mas sim criar um equilíbrio saudável entre gastar e economizar. Por fim, o luxo responsável também desempenha um papel vital nesse processo. Como manter uma realidade física digna com itens em bom estado e cuidados reflete o respeito pelo mundo material e, consequentemente, abre as portas para a prosperidade. Não se trata de viver com excessos ou luxo exagerado, mas de reconhecer que cuidar de nossas coisas, tratá-las com respeito e mantê-las em bom estado é uma forma de honrar o que temos. Isso cria um ambiente de harmonia e atrai a luz do Criador para a nossa vida. A pobreza autoimposta, muitas vezes gerada por medo ou mesquinhez, fecha as portas para essa luz. Quando nos permitimos viver de maneira digna e cuidamos do que temos com responsabilidade, estamos criando um espaço para a abundância entrar. O luxo responsável não é um luxo vazio, mas uma energia positiva que ressoa com a prosperidade. À medida que vamos nos aprofundando nesses ensinamentos, é importante também refletir sobre as atitudes e comportamentos que podem prejudicar nossa jornada para desbloquear a prosperidade e a abundância. Primeiro, precisamos falar sobre o perigo do megalomanismo. O dinheiro não deve ser usado como uma ferramenta para tentar controlar ou manipular as pessoas ao nosso redor. Um exemplo simples e impactante foi o de um amigo que pagou um café para alguém e, após isso, criou uma sensação de dívida, esperando algo em troca. Esse tipo de gesto, que muitas vezes é invisível, pode gerar uma sensação de obrigação, o que diminui a verdadeira intenção de generosidade. A verdadeira generosidade não exige nada em troca. Quando damos com a intenção de esperar algo em retorno, estamos apenas criando laços de dependência e controle, e isso bloqueia o fluxo saudável da energia da prosperidade. Aprender a dar sem expectativas é uma das chaves para manter o equilíbrio em nossa vida financeira. Outro ensinamento essencial é o perigo do poder sobre os outros. Quando usamos o dinheiro para exercer controle, seja de forma sutil ou explícita, isso pode se transformar em uma armadilha. Ter poder sobre outras pessoas, seja por dinheiro ou posição, pode despertar sentimentos de orgulho, vaidade e, eventualmente, abuso. A verdadeira prosperidade não se constrói com base na manipulação dos outros. Para evitar cair nesse erro, é crucial exercermos uma autocrítica constante e nos questionarmos: estou usando o meu dinheiro e influência para o bem de todos ou estou criando um desequilíbrio?
O verdadeiro poder é aquele que se compartilha e que eleva a todos à nossa volta. Vamos agora falar sobre parcerias versus barganhas. Existe uma grande diferença entre estar em uma parceria verdadeira e estar em uma barganha. Quando nos envolvemos em uma barganha, as relações se tornam superficiais, muitas vezes movidas por interesse próprio e conveniência. Isso gera ressentimento e, eventualmente, fracasso. Uma verdadeira parceria, por outro lado, se baseia em comprometimento, alinhamento e uma construção conjunta de propósito. Quando você se alinha com pessoas que compartilham os mesmos valores e objetivos, as portas da prosperidade se abrem naturalmente. Parcerias genuínas não são baseadas no que você pode ganhar, mas no que você pode criar juntos. Isso gera um ciclo positivo e multiplicador de abundância. Por último, um tema muito importante que muitas pessoas enfrentam em sua jornada de prosperidade é a vergonha e o constrangimento de ter dinheiro. Isso é mais comum do que imaginamos e muitas vezes está relacionado a questões culturais ou religiosas que associam a riqueza a algo negativo ou egoísta. Esse sentimento de vergonha pode levar à autossabotagem financeira, onde, ao invés de expandir nossa abundância, buscamos formas de evitar o sucesso. Algumas pessoas inconscientemente evitam ganhar mais ou até desperdiçam o dinheiro, direcionando-o para situações ou pessoas que não valorizam. Se você se sente desconfortável com a abundância, é hora de revisar suas crenças e padrões sobre o dinheiro. O dinheiro não é algo a ser temido, mas sim uma ferramenta poderosa para alcançar o bem-estar, não só pessoal, mas também coletivo. A prosperidade deve ser vivida sem culpa, pois ela é uma expressão da sua capacidade de gerar valor no mundo. Esses ensinamentos são essenciais para começarmos a mudar nossa perspectiva sobre o dinheiro e a prosperidade. É importante lembrar que o caminho para desbloquear a abundância passa pelo autoconhecimento e pela mudança interior. Quanto mais conscientes formos sobre nossas atitudes e sobre como usamos o dinheiro, mais fácil será atrair prosperidade de forma genuína e equilibrada. Agora seguimos para um ponto crucial no nosso caminho para desbloquear a prosperidade: aceitar a abundância. Muitos de nós carregam em algum nível o medo de receber aquilo que realmente merecemos. O medo de brilhar, de mostrar o nosso verdadeiro potencial, de ter sucesso, pode ser um bloqueio profundo que impede nossa evolução. Nelson Mandela disse algo que resume bem essa ideia. Nosso maior medo não é que sejamos inadequados. Nosso maior medo é que somos poderosos além da conta. Essa frase nos ensina que, ao hesitar em aceitar a abundância, estamos negando nosso próprio valor e nossa capacidade de alcançar grandes coisas. A abundância é um direito que todos nós temos e devemos aprender a nos abrir para ela sem medo ou culpa. Quando aceitamos que merecemos prosperidade, estamos, na verdade, permitindo que o universo nos ofereça o que já está disponível para nós. O autoconhecimento é a chave para desbloquear esse medo. Refletir sobre o nosso próprio salário ou ganhos é um ponto de partida poderoso. Se você percebe que está preso em um ciclo de salários repetitivos, com o tempo sentindo-se incapaz de progredir, isso pode refletir um bloqueio interno. Às vezes, isso está relacionado ao medo de receber mais ou à crença de que você não merece mais do que o que já tem. Esse sentimento pode vir de experiências passadas ou de padrões de pensamento limitantes que precisamos transformar. Ao mudar nossa mentalidade sobre o dinheiro e o merecimento, o fluxo de abundância se abre de forma natural. A abundância não é algo que só algumas pessoas têm, ela é acessível a todos, mas é necessário se libertar das crenças que limitam o nosso potencial para recebê-la. Agora, um ensinamento essencial sobre a lei espiritual do dar e receber: doar para receber mais. Essa é uma das leis mais poderosas do universo. Quando desejamos ter mais amor, dinheiro ou qualquer coisa positiva em nossa vida,
precisamos primeiro estar dispostos a dar. Pode parecer contraditório, mas a generosidade abre o caminho para a abundância. O que queremos receber deve ser algo que já oferecemos, seja em forma de apoio emocional, financeiro ou físico. E o mais importante, a consciência ao doar. Doar não é apenas um ato material, é uma ação espiritual profunda. A verdadeira doação acontece quando fazemos isso com clareza, sem expectativas, sem apego ou desejo de retorno imediato. Doar de maneira consciente e ativa cria um ciclo de energia positiva que atrai mais abundância para a nossa vida. Doar de forma automática, sem refletir sobre o impacto da nossa doação, não gera o mesmo efeito energético. Em vez de doar simplesmente por dar, devemos cultivar a intenção de ajudar, sabendo que esse ato de generosidade cria um fluxo de energia que retornará multiplicado. O que você dá, você recebe. O quanto você recebe está diretamente ligado ao quanto você está disposto a dar com o coração aberto e com boas intenções. Agora, vamos explorar um conceito essencial para quem busca prosperidade inteligente. O dinheiro esperto, ou como alguns chamam, o smart money. Esse conceito nos ensina que a verdadeira abundância não está apenas em ganhar mais, mas em saber gerenciar o que já temos de forma sábia e eficiente. Ao criar uma relação harmoniosa com o dinheiro, conseguimos atrair mais oportunidades e, ao mesmo tempo, evitar desperdícios desnecessários. Quando aprendemos a compartilhar de maneira inteligente, o dinheiro se mantém em fluxo e isso cria uma dinâmica que faz com que ele nunca se perca ou seja usado de forma improdutiva. A abundância verdadeira não é sobre acumular, mas sobre saber fazer com que o que temos trabalhe para nós e para os outros de maneira mais eficiente. Agora, se falamos sobre compartilhar com inteligência, é importante entender com quem e onde estamos compartilhando nosso dinheiro. Muitas vezes, pensamos que a boa ação está simplesmente em ajudar alguém em necessidade imediata, como um amigo ou familiar, e isso é válido. Porém, a Cabala ensina que apoiar certas organizações que promovem a consciência espiritual, por exemplo, cria um impacto muito maior. O ato de doar não deve ser apenas para suprir necessidades materiais, mas também para ajudar os outros a evoluírem espiritualmente. O objetivo é ampliar a consciência, ajudar as pessoas a se transformarem internamente e assim multiplicar a energia positiva que circula. E qual é a diferença entre apoiar financeiramente um amigo ou um familiar necessitado e apoiar uma organização espiritual? Bem, a diferença está no propósito. Ajudar um ente querido com problemas financeiros pode ser visto mais como uma obrigação moral ou como parte do cuidado com a nossa própria família. No entanto, quando você apoia organizações espirituais, o impacto vai além. Você está não apenas ajudando uma pessoa ou uma causa, mas contribuindo para uma mudança maior no coletivo, promovendo uma elevação espiritual que reverbera e se multiplica de maneira positiva. Um conceito central na Cabala. Não se trata apenas de ajudar alguém na sua dificuldade imediata, como, por exemplo, doar cobertores para quem está com frio. O verdadeiro valor de uma doação, segundo os ensinamentos, está em guiar as pessoas para um caminho de crescimento espiritual. Isso significa fornecer as ferramentas para que elas evoluam, aprendam a lidar com sua própria jornada de forma mais consciente e, dessa forma, cresçam como seres humanos. Esse tipo de doação tem um impacto muito mais profundo e duradouro, promovendo uma verdadeira transformação a longo prazo. Portanto, ao compartilhar seus recursos, pense não apenas no imediato, mas também em como suas ações podem ajudar na evolução espiritual de quem você está ajudando, criando uma corrente de energia positiva que se multiplica. Agora vamos para o exemplo prático de como conectar espiritualidade e prosperidade, o Projeto Luz.
Este projeto não se limita apenas a suprir as necessidades materiais básicas, como roupas e fraldas, mas também introduz uma abordagem espiritual para transformar as vidas das pessoas. Ele ajuda a abrir corações e mentes, convidando as pessoas a olharem para a espiritualidade em suas vidas, algo que vai além da simples ajuda física. Este é o tipo de projeto que traz uma verdadeira abundância para todos os envolvidos, pois vai além do material, oferecendo transformação interna. Esse exemplo nos ensina uma lição importante sobre onde investimos nossos recursos. Não se trata apenas de doar por obrigação, mas de confiar nas organizações e acreditar genuinamente no impacto que elas estão gerando. Doar não deve ser um ato impulsivo, mas sim uma escolha consciente e alinhada com o seu propósito. A confiança de que o local onde você doa está realmente fazendo a diferença é essencial para manter a energia positiva do ato de dar. E por que é tão importante doar para lugares que trazem luz? Eu vou te contar uma experiência pessoal. Mesmo em momentos de dificuldades financeiras, eu escolhi doar para o Kabbalah Center, pois sabia que essa contribuição traria benefícios espirituais para a minha vida. Esse tipo de doação consciente e direcionada tem o poder de não apenas ajudar o outro, mas também ampliar a nossa própria luz interior, promovendo um ciclo de prosperidade e equilíbrio. Doar para onde você encontra sustento espiritual é vital, porque essa energia se reflete de volta em sua vida, criando uma circulação de abundância. Mas a doação não se limita a apenas dar dinheiro ou alimentos. Para que o impacto seja real e duradouro, o projeto social precisa proporcionar autonomia e transformação. Não se trata de apenas resolver uma necessidade imediata, mas de gerar uma mudança real e sustentável na vida das pessoas. O envolvimento pessoal na causa é fundamental. Quando você entende o impacto que sua doação tem, seja em tempo ou recursos, você participa ativamente da transformação e se torna uma parte do processo de evolução. E por último, mas não menos importante, temos a prática dos 10%, conhecida como Meazel na Cabala. Doar 10% do que você recebe é uma das chaves para atrair prosperidade, pois ao fazer isso você alinha sua energia com a abundância. Muitas pessoas têm receio de doar enquanto enfrentam dificuldades financeiras, mas a prática de doar 10% cria uma sensação de abundância, mesmo quando a situação financeira não parece favorável. Isso gera um fluxo que, mesmo em tempos difíceis, começa a atrair mais recursos e oportunidades para a sua vida. É uma maneira de enganar a mente, mostrando a si mesmo que você já está no caminho da prosperidade e isso, naturalmente, atrai mais fluxo de dinheiro e oportunidades. No fundo, o mais importante não é doar por obrigação, mas sim fazer isso com consciência, amor e generosidade. A prática dos 10% é uma ferramenta poderosa, mas o segredo está em fazer de coração, sem medo ou culpa. Quando você doa com essa intenção, você não apenas contribui para o bem maior, mas também alinha sua vida com a energia da abundância. Lembre-se, doar é uma ação de fé, confiança e gratidão que cria um ciclo de prosperidade, luz e transformação. E quando você entra nesse fluxo, você passa a ser parte da mudança positiva que o mundo tanto precisa. Se você gostou desse conteúdo sobre autoconhecimento e abundância, eu convido você a se aprofundar ainda mais. Para isso, basta acessar o link na descrição e descobrir como você pode expandir esse aprendizado em sua vida. A transformação está ao seu alcance e a jornada começa com o primeiro passo. Agora, antes de finalizar, quero convidar você a fazer uma oração rápida de abundância comigo. Uma oração poderosa que pode abrir portas para mais prosperidade em sua vida. Acompanhe a oração que aparecerá na tela e juntos vamos invocar a abundância para todos os aspectos da nossa existência. Que a luz da abundância e da paz esteja com você. Até o próximo vídeo.